Então, vamos lá. Maturidade psicológica. Mecanismos de evasão. A larga infância psicológica das criaturas é dos mais graves problemas na área do comportamento humano. Habituada a criança a ter as suas necessidades e anseios resolvidos imaturamente pelos adultos, pais, educadores, familiares, amigos, ou atendidos pela violência do clã e da sociedade, nega-se a crescer, evitando as responsabilidades que enfrentará. No primeiro caso, porque tudo lhe chega às mãos de forma fácil, dilata o período infantil, acreditando que a vida não passa de um joguete o seu estágio egocêntrico deve permanecer, embora a mudança de identidade biológica de que mal se dá conta. Mimada, acomoda-se a exigir e ter, recusando-se o esforço bem dirigido para a construção de uma personalidade equilibrada, capaz de enfrentar os desafios da vida, que lhe chegam pouco a pouco. Acreditando-se credora de todos os direitos, cria mecanismos inconscientes de evasão dos deveres, reagindo a eles pelas mais variadas como ridículas formas de atitude, nas quais demonstra a prevalência do período infantil. No segundo caso, sentindo-se defraudada pelo que lhe foi oferecido com má vontade e azedume, ou sistematicamente negado, a criança se transfere de uma para outra faixa etária sem abandonar as sequelas da sua castração, buscando realizar os desejos sufocados, mais vivos, quando lhe surge a oportunidade. Em ambos os acontecimentos, o desenvolvimento emocional não corresponde ao físico e ao intelectual, que não são afetados pelos fenômenos psicológicos da imaturidade. Excepcionalmente, pode suceder que o alargamento do período infantil, por privação dos sentimentos e pelas angústias, produza distúrbios na saúde física como na mental, gerando dilacerações profundas, difíceis de sanadas. Na generalidade, porém, o que sucede são as apresentações de adultos suscetível, medroso, instável, ciumento, que não superou a crise da infância, nela permanecendo sob conflitos lastimáveis. As figuras domésticas representadas pelo pai e pela mãe permanecem em atividade emocional no inconsciente, resolvendo os problemas ou atemorizando o indivíduo, que se refugia em mecanismos desculpistas para não lutar, mantendo-se distante de tudo quanto possa gerar decisão, envolvimento responsável, enfrentamento. Fugindo das situações que exigem a definição, parte para as formulações e comportamentos parasitas, buscando nas pessoas que considera fortes e são elegidas como seus heróis ou seus superiores, porquanto tudo que elas empreendem se apresenta coroado de êxito. Não se dá conta da luta que travam, das renúncias e sacrifícios que se impõem. Esta parte não lhe interessa, ficando propositadamente ignorada. Como efeito, cresce-lhe a área dos conflitos da personalidade, com predominância da autocompaixão, no esforço egoísta de receber carinho e assistência sem a consciência da necessidade de retribuição. Não lhe amadurecendo os sentimentos da solidariedade do dever, crê-se merecedor de tudo, em detrimento do esforço de ser útil ao próximo e à comunidade, esquecendo-se das falsas necessidades para tornar-se elemento de produção em favor do bem geral.
Instável emocionalmente, ama como fuga, buscando apoio e transfere para a pessoa querida as responsabilidades e preocupações que lhe são pertinentes, tornando o vínculo afetivo insuportável para o eleito. Outras vezes, a imaturidade psicológica reage pela forma de violência, de agressividade, decorrente dos caprichos infantis que a vida, no relacionamento social, não pode atender. Uma peculiar instabilidade emocional domina o indivíduo, que se desloca por evasão psicológica do ambiente das pessoas com quem convive, poupando-se a aflições e somente considerando os próprios problemas que o comovem ante a frieza que exterioriza quando em relação aos sofrimentos do próximo. O homem nasceu para a autorrealização e faz parte do grupo social no qual se encontra, a fim de promovê-lo crescendo com ele. Os problemas devem constituir-lhe meio de desenvolvimento, em razão de serem-lhe estímulos desafios, sem os quais o tédio se lhe instalaria nos painéis da atividade, desmotivando para a luta. Desse modo, são parte integrante da estrutura mental e emocional, responsáveis pelos esforços do próximo e do grupo em conjunto, para a sobrevivência de todos. O solitário é prejuízo e dano na economia social, perturbando a coletividade. Fatores que precedem ao berço, presentes na historiografia do homem, decorrente das suas existências anteriores, situam-no no curso dos renascimentos em lares e junto aos pais de quem necessita, a fim de superar as dívidas, desenvolver os recursos que lhe são inerentes e lhe estão adormecidos, dando campo à fraternidade que deve viger em todos os seus atos. Assim, cumpre-lhe libertar-se da infância psicológica mediante as terapias competentes que o desalgemam dos condicionamentos perniciosos, ao mesmo tempo trabalhando-lhe à vontade para assumir as responsabilidades que fazem parte de cada período do desenvolvimento físico e intelectual da vida. Partindo de decisões mais simples, o exercício de ações responsáveis, nas quais o insucesso faz parte dos empreendimentos, o homem deve evitar os mecanismos de evasão, assim como as justificativas sem sentido, tais: não tenho culpa, não estou acostumado, nada comigo dá certo. Aí, ocultando a sua realidade de aprendiz, para evitar as outras tentativas que certamente se farão coroar de êxitos. A experiência do triunfo é lograda através de sucessivos eitos. Deixa eu só confirmar essa palavra aqui no livro. Aqui. A experiência do triunfo é lograda através de sucessivos erros. O acerto nos primeiros tentames não significa a segurança de continuados resultados positivos. Em todas as áreas do comportamento estão presentes a glória e o fracasso, como expressões do mesmo empreendimento. A fixação de qualquer aprendiz dá-se mediante as tentativas frustradas ou não. Assim, vencer o desafio é esforço que resulta da perseverança, da repetição, sem enfado nem cansaço. Toda fuga psicológica contribui para a manutenção do medo da realidade, não levando a lugar algum. Mediante sua usança, aumentam os receios de luta com
complicando-se os mecanismos de subestima pessoal e desconsideração pelos próprios valores. O homem, no entanto, possui recursos inesgotáveis que estão ao alcance do esforço pessoal. Aquele que se demora somente na contemplação do que deve fazer, porém não se anima a realizá-lo, perde excelente oportunidade de desvendar-se, desenvolvendo as capacidades adormecidas que o podem brindar com segurança e realização interior. Todo o esforço a ser envidado em favor da libertação dos mecanismos de fuga contribui para apressar o equilíbrio emocional, o amadurecimento psicológico, de modo a assumir a sua humanidade, que é a característica definidora do indivíduo, sua memória, seus valores, seus atos, seu pensamento. A fuga, portanto, consciente ou não, no comportamento psicológico, deve ser abolida, por incondizer com a lei do progresso, sob a qual todas as pessoas se encontram submetidas pela fatalidade da evolução. Muitas partes aqui, né? Eu acho bonito o estímulo que ela dá ao crescimento. Quantas vezes a gente fica paralisado diante dos conflitos da existência, de situações desafiadoras que a gente vai vivendo dia a dia. E ela nos estimula a seguir adiante, considerando tudo isso parte do crescimento. Tudo isso como um processo onde a gente se desenvolve. E aí a gente vai buscando forças e vai superando. E a gente, nesse crescimento, a gente também cresce dentro da sociedade, né, fazendo uma união com todos os outros seres. E eu achei muito bacana ela trazer isso como um processo natural da vida e estimulando a gente a viver isso de uma forma lúcida e criativa. Oi, Djair. Obrigado. Veja só, isso aí nem todos conseguem ver. Por isso que ele está falando aqui, maturidade psicológica. Olha só como é que ele começa a falar aqui. A larga infância psicológica das crianças é um dos mais graves problemas na área do comportamento humano. Habituada a criança a ter todas as suas necessidades e anseios resolvidos imaturamente pelos adultos. Ponto. A sociedade que nós vivemos exige isso das crianças. Eu vou me reportar na minha infância. Primeiro, minha mãe teve 5 filhos. Hoje em dia, todos os casais têm um filho, no máximo 2 filhos. Então, são gerações que nasceram sem ter tios. Quando eles tiverem filhos, os filhos deles não terão tios. Essas crianças são todos paparicados, como ela fala aqui. Por quê? Virtude da violência. Eu, para você ver, quando eu completei 7 anos, eu sabia ler e contar, fazer conta. Então, já era adulto. Então, eu já fazia um monte de vai no banco, vai isso, vai aquilo, eu fazia tudo. Eu andava pela cidade sem medo de ter nada. Eu ia para o colégio, eu e tudo mais, a gente andava legal. Aí, quando eu voltei para a cidade que eu morei um tempo, né, depois de quase 50 anos afastado de lá, eu fiquei decepcionado. Porque o colégio que eu morava está lá, a casa está lá, está tudo lá. Só que as crianças iam para o colégio de van. E quando as crianças andavam na rua, andavam com as mães segurando as mãos das crianças. Ninguém na rua brincando, ninguém na rua jogando bola, ninguém nada. Porque é uma geração do medo, a geração de filho único. Se perder aquele filho, perde o mundo, entende? É uma coisa muito complicada, mas isso que você falou aí. Nós estamos nesse período de adaptação, de descobrimento, descobrir e procurar novos meios, né, para suplantar isso, só isso. Eu vejo assim que
essa questão da imaturidade, dessa imaturidade da gente, psicológica, é com todo mundo, né? De algum grau, em alguma situação, em algum momento, não tem uma pessoa que não tenha essa imaturidade. E aí ela fala no final, e aí eu penso no nosso grupo, né? Nosso grupo, ele ajuda a gente, de certa forma, essa busca, né? Pela essa maturidade, né? Tudo bem que a gente aqui, todo mundo é um pouco mais velho já, né? E então tem a questão faixa etária também, que a gente, nessa busca, né? Pela maturidade, mas eu vejo que, no fundo, ela fala da encarnação também, né? Desse processo reencarnatório nosso, mas que ainda somos todos, em algum grau, em algum momento, muito imaturos, assim, psicologicamente. E essa busca pela essa maturidade, ela não é fácil, né? Qualquer busca de maturidade, ela é dolorosa, ela implica em abrir mão de situações que a gente tem, né? Abrir mão de confortos, né? Tudo bem que a gente depois, lá na frente, vê que, que bom, que, né, passamos por isso e tudo, mas tudo e crescer dói, né? Crescer dói. E a gente vê que a gente está nesse constante crescimento, né? Olha só que coisa legal que a Diego acabou de falar aí. Pensa, a nossa faixa etária, eu me encontrei nesse grupo, toda hora eu falo isso, porque é uma realização. E aí vamos voltar aqui, o que ela está falando? O solitário é prejuízo e dano na economia social, perturbando a coletividade. A coletividade toda está ficando doente e vai ficar cada vez mais. Porque não sei o que está falando, como ela está falando aqui. Isso que eu estava falando, quando eu fui em Águas Claras aí, eu achei uma coisa assim, uma verdadeira estupidez, desculpe falar assim. A varanda tinha uma churrasqueira, todo mundo para criar seu. O que é o churrasco? O churrasco é uma confraternização. Então, quer dizer, isso tudo está acabando. Você pega o celular está fazendo com que as pessoas fiquem isoladas. E aí você vê, as crianças, tudo geração de filho único, não tem com quem conversar. Se ele quiser visitar um amiguinho, não pode. É tanta dificuldade que tem que ele fica no mundo dele. Então, isso que ela está falando aqui, entendeu? Vai ser perturbando a coletividade. A coletividade já está perturbada. E ela vai ficar, pelo menos eu vejo assim, em graus maiores, entende? Por isso que tem que ter essa revolução do terceiro milênio, porque os espíritos já sabem como é que será o comportamento. Como acontece aqui com a gente, já aconteceu em outros mundos e já vemos de outros planetas, e assim sucessivamente. Pelo menos assim que eu vejo. Ismael? Com relação a esse texto da maturidade psicológica, a Joana, né, vai colocando aí vários mecanismos de evasão, né, foi até o subtítulo que ela colocou. E é interessante a gente pensar também nesse processo do ponto de vista das múltiplas vidas, de todas as nossas experiências nesse nosso caminho evolutivo. E esses vários aspectos que ela coloca com relação à criança, a gente pode pensar com relação à infância espiritual. Vários aspectos na vida que a gente pode estar ainda agindo como crianças do ponto de vista espiritual. Então, quantas e quantas oportunidades a gente tem no dia, né? Hoje nós vamos ter oportunidades maravilhosas e que a gente ainda não percebe a profundidade delas e o quanto a gente desperdiça oportunidades. Então, é um exercício que é o exercício da maturidade espiritual, né? Então, cada ação, vai tomar um café da manhã, né? O que nós estamos ali perdendo de oportunidades para agradecer, para perceber quantos e quantos esforços foram feitos para que, né, para que aquela comida esteja ali na mesa, as oportunidades que a gente teve no emprego, a gente passar a valorizar
as oportunidades e procurarmos servir mais nas situações mais diferentes. Então, é interessante a gente, né, cada um, e eu comigo, refletir quais são as evasões, as fugas que em cada dia está acontecendo. Então, é esse ponto que eu queria também compartilhar. Veja só, a gente está falando aqui, que eu fico falando das crianças. Hoje em dia, a pedagogia está muito avançada. Por exemplo, quando eu era criança, eu aprendi X. Hoje em dia, as crianças X mais Y. Tem umas... no cunhado, no sogro, sei lá, casado com a Maria Clara, ele tem um irmão, né? Esse casal tem um filho, uma filha. Essa filha, o papo dela é papo de adulto, pessoal. É uma coisa, choca você, assim, você vê uma criança que quer brincar e tudo mais, mas o papo dela é papo de adulto, porque só vive no meio de adulto. Então, por isso que nesse negócio a evasão que o Ismael está falando aqui, olha só, não tenho culpa, não estou acostumado, nada comigo dá certo. Então, ela começa a escutar esses papos de adulto, porque adulto só tem problema, porque está em dificuldade, principalmente nesses casal que está aí, que está tendo dificuldade de se estabilizar, essas coisas da vida, né? Então, a criança vai absorver isso e gera um dínamo também lá na frente. É só isso que eu queria falar. Junto essas palavras aí, eu coloco outra. Não consigo. As pessoas todas, eu tenho visto muita gente próximo, fulano não consegue, eu não consigo. E hoje em dia eu me questiono muito, eu não consigo ou eu não quero? Porque, principalmente essas partes psicológicas aí e tudo, eu não consigo ou eu não quero? A maioria das vezes é eu não quero. Agora, quando eu falo eu não quero, eu assumo uma postura mais madura. É a maturidade falando, eu não quero fazer tal coisa, ou eu não quero isso, ou eu não quero aquilo. E aí você tem que também assumir as consequências do não querer. Mas quando você fala eu não consigo, você passa a mão, né, nas suas costas, e aí, ai, coitadinho, ele não consegue. E aí tira esse peso da responsabilidade. Hoje em dia eu me questiono muito nessas coisas todas, assim, quando o Ismael fala de evasão, é isso. Eu não quero ou eu não consigo mesmo? Eu não quero fazer tal coisa, ou eu não quero mudar, ou eu não quero, ou eu não consigo. Geralmente é eu não quero. Aqui, nesse sentido que a Diva trouxe, que é bem, bem importante para o nosso autoconhecimento, eu acho interessante essa parte que ela fala, que a experiência ela é lograda através de sucessivos erros. O acerto nos tentames não significa também a segurança de continuidade nos resultados positivos. Então, como que a gente lida com a nossa frustração? Quando a gente é criança e a gente está frustrado, geralmente a gente se joga no chão, esperneia. O quanto a gente faz isso como adulto? E muitas vezes se coloca numa posição defensiva, eu não consigo, como a Diva trouxe, né? A culpa não é minha, é do outro. Então, como que a gente tem lidado com isso na vida, com as nossas frustrações, como a gente tem se comportado agora, enquanto adultos, nesse processo de terem sucessos, de aquilo que a gente quis não ter saído como a gente queria, como que a gente está vivendo essa experiência. Porque, como ela fala, todas as áreas do comportamento estão presentes a glória e o fracasso. E como que a gente lida com a glória e como a gente lida com o fracasso? Como que a gente vivencia essas experiências? A gente acha que está sendo brindada por Deus só quando a gente está bem e realiza tudo aquilo do jeito que a gente queria? Ou a gente consegue ver a glória de Deus nos auxiliando quando a gente pede uma serpente ao invés de pão, e ele nos brinda com a não concessão daquilo, para que a gente amadureça e comece a saber pedir. Então, essa parte aqui, ela me toca muito nesse processo do aprendizado, de como a gente se relaciona com as frustrações do dia a dia, com os insucessos, e também
quando a gente não recebe do jeito que a gente achava que tinha que ser, que muitas vezes nem era saudável para o nosso desenvolvimento. E a gente se colocar numa posição mais madura, de crescimento, de se conhecer, de se entender, inclusive isso. Eu não quero isso, eu não consigo fazer isso, como a Diva trouxe. Achei muito importante. Veja só, o último parágrafo, pegando esse gancho que vocês acabaram de falar, da Diva e você. Olha só o que ela fala. A fuga, portanto, consciente ou não, olha só, a fuga, consciente ou não, no comportamento psicológico deve ser abolida. Bom, ponto. Quem é que diz que muitas pessoas querem que seja abolida? Esse aí é um fato. Muita gente ao nosso redor tem isso aqui. Por que estou falando isso? Porque nós temos que enfrentar essa dificuldade. Além dessa dificuldade nossa, que é do nosso campo íntimo, também tem essas dificuldades exteriores, que levam ao próprio desestímulo, que ela passa a ser consciente ou não, através de televisão, através de ações coletivas, que você gera essa incerteza, essa insegurança, essa, como ela fala aqui, essa evasão, facilita esse mecanismo de evasão, é só isso.